Em uma noite fria e envolta em um silêncio inquietante, Gabriel decidiu que não conseguiria suportar mais um minuto dentro das paredes imponentes de sua mansão. Sentia o peso esmagador do vazio que preenchia cada canto daquele lugar luxuoso, e assim, como já havia feito tantas vezes antes, vestiu seu casaco e saiu para caminhar pela floresta que circundava sua propriedade. As árvores altas, com seus galhos retorcidos, formavam uma cúpula natural, quase como se quisessem ocultá-lo do mundo. A única companhia de Gabriel era o som abafado de seus próprios passos sobre as folhas secas, um ruído quase fantasmagórico que parecia ecoar em sua alma. Enquanto caminhava, perdido em pensamentos sobre sua solidão e os fantasmas do passado, algo interrompeu seu devaneio. A princípio, foi apenas uma sombra, um movimento sutil entre as árvores. Gabriel parou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Seus olhos, acostumados com a escuridão, logo perceberam uma pequena figura agachada entre os arbustos. Era uma menina, encolhida e tremendo, seus olhos grandes e assustados refletindo a luz pálida da lua que conseguia penetrar a densa copa das árvores. Gabriel ficou imóvel por um instante, incapaz de acreditar no que via. A garota parecia ter saído de um sonho, ou talvez de um pesadelo, mas estava ali, real e vulnerável, perdida no meio daquela vastidão silenciosa. Ele se aproximou lentamente, tentando não assustá-la ainda mais. Ei, está tudo bem? A voz de Gabriel saiu mais suave do que ele imaginava possível, como se estivesse redescobrindo uma parte de si mesmo que havia esquecido. A menina ergueu o olhar para ele, e por um breve momento, Gabriel viu nos olhos dela algo que nunca tinha encontrado em sua vida tão calculada, um pedido silencioso de ajuda, de proteção, algo que ressoou profundamente em seu coração, derrubando as barreiras que ele havia construído ao redor de si. Aproximando-se mais, Gabriel percebeu o estado da garota. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, o rosto manchado de lágrimas e terra, e havia uma expressão de medo que fazia seu peito apertar. Meu nome é Gabriel, ele disse, tentando transmitir alguma segurança. Qual é o seu nome? A menina hesitou por um momento, como se estivesse lutando para lembrar, ou talvez decidindo se podia confiar nele. Bárbara, ela finalmente sussurrou, a voz quase inaudível, como se o próprio ato de falar fosse doloroso. Bárbara. O nome soou como um eco na mente de Gabriel, uma chave que começava a destrancar portas há muito fechadas. Ele estendeu a mão para ela, um gesto simples, mas carregado de significado. E então, quando seus dedos finalmente se tocaram, algo mudou. Não apenas para Bárbara, que encontrou uma centelha de esperança em meio ao caos de sua pequena vida destruída, mas também para Gabriel, que sentiu, pela primeira vez em muitos anos, que estava prestes a descobrir um novo propósito, algo que ia muito além dos muros da sua mansão e das cifras em suas contas bancárias. Naquele toque, naquele olhar compartilhado, o destino de ambos foi selado, e nada jamais seria o mesmo. A noite em que Bárbara se perdeu na floresta foi a culminação de uma tragédia que se desenrolou de maneira cruel e inesperada. Era uma tarde de verão, e o sol se punha suavemente sobre uma estrada sinuosa, enquanto o carro de seus pais avançava lentamente, levando a família a uma visita prometida há muito tempo. O veículo estava repleto de risadas e esperança, um último passeio antes de uma longa viagem que levaria a um parente distante. Bárbara, com apenas 6 anos, estava no banco de trás, ansiosa e curiosa, seus pequenos olhos brilhando com a antecipação de ver a nova casa que seus pais tanto haviam falado. Mas o que deveria ter sido um dia de alegria e novos começos rapidamente se transformou em um pesadelo. A estrada estava úmida devido a uma chuva repentina, tornando a superfície traiçoeira. O carro, em um momento de perda de controle, deslizou pela pista, derrapando desgovernado. Bárbara ouviu o estrondo primeiro, um som ensurdecedor que parecia ter vindo do fundo do abismo. O impacto foi brutal e instantâneo, enviando o carro para uma ribanceira, onde ele finalmente parou, amassado e distorcido pela força do acidente. Dentro do veículo, o caos reinava. Os gritos de dor e o cheiro de combustível misturado com o metal amassado criaram uma atmosfera de desespero e confusão. Bárbara, em meio ao terror e à dor, tentava entender o que estava acontecendo. Com um esforço hercúleo, ela conseguiu desatar o cinto de segurança e escapar,
mas não sem antes olhar para os pais, que estavam imóveis e silenciosos, seus olhos para sempre fechados. Tremendo de medo e frio, Bárbara saiu do carro e, sem saber para onde ir, começou a correr. Ela se perdeu na floresta, uma pequena figura desesperada e solitária, seus passos cada vez mais erráticos e fatigados. O crepúsculo transformou a floresta em um labirinto sombrio, as árvores pareciam se fechar ao seu redor, criando um espaço claustrofóbico que amplificava seu medo. As noites na floresta eram implacáveis. Bárbara se abrigava sob uma árvore caída ou em uma pequena caverna improvisada, envolta em um frio cortante que fazia seu corpo tremer incontrolavelmente. Os dias passavam, e com eles, a esperança de ser encontrada. A menina se refugiava em instintos primitivos, procurando por qualquer sinal de comida ou água, lutando contra a fome e a exaustão. Cada som na floresta a fazia saltar, cada sombra parecia uma ameaça iminente. A solidão e o desespero se tornaram seus únicos companheiros, enquanto ela vagava sem rumo, o eco da tragédia ainda ressoando em sua mente fragilizada. O sofrimento de Bárbara era profundo e silencioso, uma dor que não podia ser compreendida completamente por ninguém, exceto por ela mesma. A floresta, que deveria ter sido um lugar de paz, se tornará um campo de batalha para a sobrevivência de uma menina perdida e devastada. E foi neste estado de desespero absoluto que Gabriel encontrou Bárbara, um encontro que não apenas interrompeu o ciclo interminável de solidão e sofrimento da menina, mas também ofereceu uma luz fraca, mas persistente, em meio à escuridão que parecia consumir tudo ao redor. O cenário noturno da floresta parecia um quadro sombrio, mas a presença de Bárbara, frágil e assustada, trouxe um novo sentido ao entorno de Gabriel. Ao levá-la para sua mansão, Gabriel estava prestes a tomar uma decisão que desafiaria todo o curso de sua vida. A mente dele estava um turbilhão de emoções enquanto dirigia através das ruas desertas, a pequena figura de Bárbara sentada silenciosamente no banco do passageiro, coberta com um casaco emprestado de Gabriel. O carro avançava com um ronco constante, mas dentro do veículo, o silêncio estava carregado de uma tensão palpável, uma reflexão do desamparo de ambos. Ao chegar na mansão, Gabriel ficou parado por um momento diante do portão de ferro forjado. As luzes da propriedade lançavam um brilho frio sobre os jardins meticulosamente cuidados, mas a grandiosidade da casa parecia agora insignificante comparada ao peso de sua decisão. Ele sabia que levar Bárbara para sua casa não seria um ato simples, ele estava prestes a desafiar não apenas suas próprias normas rígidas e sua rotina solitária, mas também a entrar em um território desconhecido de vulnerabilidade e conexão humana. Enquanto ajudava a Bárbara a sair do carro, Gabriel sentiu a profundidade do compromisso que estava assumindo. Cada passo que davam em direção à casa era um passo em direção ao desconhecido. A mansão, que havia sido um refúgio de luxo e isolamento, agora se transformava em um espaço de esperança e recomeço. Gabriel guiou Bárbara para dentro, seus passos ecoando em um corredor frio e imponente. A sensação de opulência que antes dominava o ambiente agora parecia quase alienígena, um contraste gritante com a realidade que Bárbara havia enfrentado nas últimas semanas. Dentro da mansão, a primeira noite de Bárbara foi marcada por um misto de hesitação e alívio. Gabriel providenciou um quarto aconchegante, com uma cama que parecia uma ilha de segurança em meio ao tumulto. Enquanto ele a ajudava a se acomodar, um turbilhão de pensamentos o assaltava. Ele se questionava se estava realmente preparado para ser responsável por alguém tão vulnerável, se conseguiria enfrentar os desafios de criar uma nova dinâmica em sua vida, especialmente em um momento tão frágil. O olhar de Bárbara enquanto ela se deitava, exausta e um pouco menos assustada, trouxe a Gabriel uma sensação de realização misturada com uma profunda ansiedade. Ele sabia que estava dando um passo gigantesco, um ato de coragem que desafiava seu próprio estilo de vida reservado e suas barreiras emocionais. Mas ao ver o pequeno sorriso de gratidão no rosto da menina, ele também sentiu uma leve esperança nascer dentro de si, uma sensação que não havia experimentado em anos. A decisão de Gabriel de levar Bárbara para sua casa foi muito mais do que um simples ato de bondade, foi um ponto de inflexão, um momento que iria reconfigurar o tecido de sua existência e, ao mesmo tempo, oferecer à menina um novo começo.
A mansão, que por muito tempo fora um símbolo de seu sucesso vazio, agora começava a se transformar em um lar, uma promessa de redenção e conexão, e o destino de ambos estava prestes a ser entrelaçado de maneiras que nem ele nem Bárbara poderiam ter imaginado. A mansão de Gabriel, agora um cenário de esperança renovada, abrigava uma história que ainda estava para ser contada. Enquanto Bárbara explorava o novo ambiente, seus olhos pequenos e curiosos se detinham em cada detalhe da casa, tentando entender seu novo lar. Gabriel, com um misto de ansiedade e expectativa, a guiava pelos corredores, até finalmente chegarem ao quarto onde Sandra, sua mãe, estava repousando. A atmosfera estava carregada de uma mistura de reverência e apreensão, um reflexo da complexidade da situação que se desenrolava. O quarto de Sandra era acolhedor, mas o tempo havia deixado suas marcas. As paredes estavam adornadas com fotos antigas, retratos de uma vida antes da doença ter tomado conta. A cama, com lençóis de um tom suave, parecia quase intocada, enquanto Sandra estava reclinada, envolta em cobertores. Seu olhar estava distante, perdido em um mundo que poucos podiam compreender. O Alzheimer havia criado um muro entre ela e o presente, e Gabriel sabia que as memórias de sua mãe eram agora como fragmentos dispersos, difíceis de alcançar. Quando Gabriel introduziu Bárbara, a menina parou à porta, sua expressão uma mistura de curiosidade e receio. Gabriel fez uma breve apresentação. Mãe, esta é Bárbara. Ela vai ficar conosco a partir de agora. Sandra virou lentamente a cabeça para o lado, seus olhos encontrando os de Bárbara. Houve um momento de silêncio, onde o tempo parecia se estagnar. Bárbara, de olhos arregalados, sentiu um turbilhão de emoções ao ver aquela mulher em um estado tão vulnerável. Sandra olhou para Bárbara com um lampejo de reconhecimento que parecia efêmero, uma conexão que piscava como uma estrela distante. Bárbara, com uma sensibilidade que parecia além de seus anos, deu um passo hesitante em direção à cama, o olhar fixo em Sandra. Havia algo na presença de Bárbara que parecia despertar um resíduo de emoção em Sandra, uma resposta instintiva, mesmo que sua mente estivesse nebulosa e confusa. Gabriel observava em silêncio, seu coração apertado. A relação entre a mãe e a filha havia sempre sido complexa, marcada por amor, mas também por feridas não cicatrizadas. Ele esperava que este momento pudesse trazer algum tipo de mudança, uma nova perspectiva para Sandra, e talvez até um vínculo profundo e inesperado com Bárbara. A menina se aproximou e, com um gesto gentil, tocou a mão de Sandra. O toque era leve, quase imperceptível, mas era carregado de uma ternura genuína. Sandra, apesar da neblina da doença, pareceu responder a esse gesto. Seus olhos, por um breve instante, mostraram um brilho de algo quase reconhecível, uma emoção que flutuava na superfície de sua consciência. A conexão entre Bárbara e Sandra era tênue, mas era real. A presença de Bárbara parecia agir como um catalisador, despertando um reflexo da mãe amorosa que Sandra havia sido antes do Alzheimer apagar suas lembranças. Bárbara, com um sorriso suave, falou algumas palavras baixas, quase como se estivesse sussurrando para uma amiga que havia estado longe por muito tempo. O gesto, simples e sincero, fez Gabriel sentir uma onda de alívio e esperança. Aquela pequena conexão, embora frágil, era um sinal de que algo estava começando a se reconstituir, mesmo em meio às sombras que cercavam a mente de Sandra. A mansão, com suas paredes carregadas de história e dor, agora começava a pulsar com a promessa de novos começos, graças à presença inesperada e tocante de Bárbara. O som da mansão era agora preenchido por um murmúrio de novas rotinas e pequenas descobertas. Bárbara, com sua curiosidade infantil, explorava os cantos da casa, seus passos ecoando pelos corredores antigos e bem iluminados. Um dia, ao explorar uma sala que parecia pouco usada, seus olhos se fixaram em um piano antigo, com uma aparência desgastada pelo tempo. As teclas, apesar de manchadas e amareladas, ainda exalavam um charme nostálgico, como se guardassem histórias e segredos de dias passados. Com um olhar de fascínio, Bárbara se aproximou do piano, suas pequenas mãos se movendo cautelosamente sobre as teclas. Ela sentou-se no banco, seus dedos começando a explorar a disposição familiar das notas. A música, mesmo que simples, tinha um poder inato.
Quando os primeiros acordes começaram a fluir, um som suave e melodioso preencheu o ambiente, quebrando o silêncio que havia se instalado na mansão. O som era como uma lufada de ar fresco, um eco de um passado distante que estava prestes a despertar. No quarto de Sandra, o ambiente estava marcado pela quietude, o único som sendo o ocasional murmúrio de suas próprias respirações. A música de Bárbara, no entanto, penetrou lentamente a névoa que envolvia a mente de Sandra. A melodia era suave, uma peça que parecia ter sido tocada por muitos anos, suas notas ressoando com uma familiaridade quase mística. Sandra, em seu estado letárgico, começou a mostrar sinais de reação. Seus olhos, antes vagos e sem foco, se fixaram no som que vinha de fora do quarto. Gabriel, que passava pelo corredor, ouviu a música e, intrigado, se aproximou da sala onde Bárbara estava tocando. O som das teclas parecia ter um efeito quase mágico, e ele sentiu uma onda de esperança misturada com apreensão. Quando entrou no quarto de Sandra, a cena que encontrou era impressionante. Sandra, apesar de seu estado debilitado, estava voltada para a porta, seus olhos piscando com uma intensidade rara. A música parecia agir como um fio de ligação com um tempo e um lugar que ela havia esquecido. A melodia tocada por Bárbara, embora simples, parecia estar carregada de uma emoção profunda e genuína. Sandra começou a mover os lábios lentamente, como se estivesse tentando cantar junto com a música que a tocava de maneira quase subliminar. Gabriel observava com o coração na garganta, maravilhado e emocionado com o que estava testemunhando. O que começou como um gesto inocente de Bárbara estava agora revelando a força das memórias adormecidas de Sandra, como se cada nota tocada no piano estivesse puxando as lembranças enterradas à superfície. Bárbara, absorvida em sua música, não percebeu o impacto que estava tendo. Ela continuava tocando, cada acorde fluindo com uma simplicidade e uma ternura que pareciam atingir o âmago da experiência humana. O ambiente ao redor parecia se transformar com a melodia, com o som da música criando uma ponte entre o presente e o passado, entre a menina e a mulher em estado de esquecimento. Quando a última nota finalmente morreu, o silêncio que se seguiu estava carregado de um peso emocional palpável. Sandra, em um momento raro de clareza, olhou para Bárbara com uma expressão de reconhecimento e uma leve, mas visível, emoção. O vínculo inesperado que se formou entre a menina e a mãe de Gabriel não era apenas um reflexo da música, mas também da conexão humana que transcende a dor e o tempo. Gabriel, com os olhos cheios de lágrimas, percebeu que aquela pequena peça de piano estava não apenas trazendo Sandra de volta ao presente, mas também iniciando um novo capítulo para sua família, um capítulo de cura e redescoberta. Enquanto o piano ainda ecoava suas últimas notas pela mansão, a cena mudava para um retalho do passado, onde as sombras da memória e da dor moldavam a história de Gabriel e Sandra. Em uma tarde de verão distante, a casa não era apenas um edifício de luxo, mas um lar vibrante, repleto de risos e calor familiar. Gabriel era um jovem cheio de sonhos, e Sandra, sua mãe, era o pilar que sustentava essa construção emocional. Mas o tempo, com sua teia implacável, trouxe mudanças que não foram facilmente aceitas. O falecimento prematuro de Pedro, o pai de Gabriel, havia deixado um vazio devastador. Sandra, então, se viu sozinha para criar o filho, lidando com a dor da perda enquanto tentava manter a vida do filho o mais normal possível. Gabriel, em sua adolescência, via sua mãe como uma heroína resiliente, mas o peso da responsabilidade começou a pesar mais do que qualquer um poderia imaginar. As dificuldades financeiras e a pressão de manter a família unida intensificaram a tensão entre eles, mesmo enquanto a relação entre mãe e filho se mantinha sólida em seu núcleo. À medida que Gabriel crescia e se lançava no mundo dos negócios, sua ambição e dedicação não foram acompanhadas por uma maior proximidade com Sandra. Ele mergulhou em um universo de compromissos e pressões, afastando-se do calor do lar que um dia foi seu refúgio. Sandra, apesar de suas tentativas de acompanhar o ritmo acelerado da vida do filho, começou a sentir a solidão crescer dentro de seu coração. As visitas de Gabriel se tornaram menos frequentes, seus encontros mais formais, como se a distância emocional se refletisse nas interações que uma vez foram espontâneas e cheias de amor. O Alzheimer, com seu avanço implacável, começou a desenhar um novo panorama de dor. Sandra, com suas memórias gradualmente se apagando, tornou-se uma sombra da mulher que uma vez foi o coração da casa.
Gabriel, agora um empresário de sucesso, se viu impotente diante do sofrimento de sua mãe. Ele tentava compensar sua ausência com presentes e conforto material, mas isso nunca foi suficiente para preencher o vazio criado pela sua distância emocional. Os encontros que antes eram cheios de expectativa e carinho se transformaram em momentos carregados de frustração e arrependimento. Gabriel lutava para se conectar com a mãe, que não reconhecia mais os rostos e as memórias que antes eram sua vida. A frustração e a tristeza de Sandra se manifestavam em momentos de confusão e raiva, e Gabriel, na tentativa de manter a dignidade de sua mãe, se via cada vez mais distante de sua própria humanidade. As palavras não ditas e os sentimentos reprimidos se acumulavam, formando um peso emocional que ele carregava sozinho. O cenário da mansão, com seus corredores silenciosos e quartos empoeirados, era um reflexo físico da solidão que Gabriel vivia. A opulência ao redor não fazia nada para aliviar o peso das memórias não resolvidas e das escolhas que haviam levado àquela situação. As tardes passadas em reuniões de negócios e as noites solitárias em seu escritório eram uma maneira de evitar encarar a tristeza que se acumulava dentro de seu coração. Sandra, com sua mente em declínio, representava uma conexão com o passado que Gabriel se esforçava para preservar, mas que parecia se desintegrar a cada dia. As velhas feridas, reabertas pelo avanço da doença, transformaram o que poderia ter sido um espaço de carinho e compreensão em um terreno de arrependimento e dor. Gabriel estava preso entre o desejo de corrigir os erros do passado e a dificuldade de se conectar com a mãe que, agora, se escondia atrás de uma cortina de esquecimento. O peso das lembranças, carregado de amor não expresso e oportunidades perdidas, era um fardo que Gabriel carregava, moldando sua solidão e sua busca desesperada por uma conexão real e significativa. Enquanto a música de Bárbara ainda reverberava em sua mente, ele se perguntava se poderia, finalmente, encontrar uma forma de reparar os laços quebrados e encontrar a paz que parecia eternamente fora de alcance. Enquanto a mansão de Gabriel se enchia do som suave da música tocada por Bárbara, um outro tipo de melodia ressoava nas memórias de Gabriel, uma sinfonia de amor e dor que moldou sua vida de formas que poucos poderiam imaginar. Vamos voltar no tempo para entender as cicatrizes que formaram o homem que ele se tornou. Era uma época de ouro, onde Gabriel estava no auge de um relacionamento que prometia ser o alicerce de uma vida feliz. Sofia, a mulher que ocupava seu coração, era uma figura carismática e cheia de vida. Juntos, formavam um par que muitos invejavam, seus dias eram cheios de sonhos compartilhados e promessas de um futuro brilhante. A conexão entre eles parecia inquebrantável, uma aliança de esperanças e afetos que parecia destinada a durar para sempre. Mas a vida, como uma peça de teatro imprevisível, tem seus próprios roteiros. O que parecia uma história de amor de conto de fadas começou a desmoronar com a descoberta de uma traição devastadora. Gabriel, ao encontrar provas irrefutáveis da infidelidade de Sofia, viu seu mundo desmoronar em questão de momentos. O golpe foi esmagador, uma lâmina afiada que cortou não apenas seu coração, mas também a confiança e a esperança que ele depositava no amor. O impacto dessa traição foi tão profundo que deixou uma marca indelével em Gabriel. O amor, que um dia foi a sua fonte de força e alegria, transformou-se em uma lembrança amarga e um lembrete de vulnerabilidade. O que deveria ser um período de cura e reflexão se transformou em um mergulho profundo e implacável nos negócios. Gabriel decidiu que a única maneira de lidar com a dor era se afundar completamente em seu trabalho. Ele construiu um império a partir do zero, transformando sua dor em uma fonte inesgotável de energia e determinação. A rotina diária de Gabriel tornou-se uma sucessão de reuniões e negociações, um campo de batalha onde o sucesso era o único remédio para suas feridas emocionais. O escritório tornou-se seu santuário, um lugar onde ele podia controlar e dominar, longe dos sentimentos que o faziam sentir-se fraco. As vitórias no mundo dos negócios não substituíram o amor perdido, mas forneceram um escape que ele começou a valorizar acima de tudo. A solidão, agora uma companhia constante, era uma barreira protetora contra a dor do passado. Enquanto Gabriel acumulava riqueza e poder, o custo pessoal era alto. O sucesso profissional trouxe consigo um círculo de colegas e associados, mas também uma crescente distância emocional. As amizades que ele mantinha eram frequentemente superficiais, baseadas mais em conveniência do que em verdadeira afinidade.
O vazio deixado pela perda do amor verdadeiro foi preenchido apenas parcialmente por conquistas materiais, deixando Gabriel em um estado de desconexão profunda. A mansão, com seus luxos e excessos, tornou-se um símbolo da sua busca incessante por uma sensação de realização que nunca parecia completa. Cada sala, cada objeto de valor, estava impregnado de uma busca por algo que ele não conseguia definir claramente. O amor, que antes era uma luz guia, agora era uma sombra que pairava sobre suas decisões e sua vida. Gabriel havia se fechado para o amor, buscando consolo em uma vida de sucesso e controle, mas a realidade era que sua alma estava marcada pela dor e pela traição que nunca foram completamente curadas. Neste cenário de opulência e sucesso material, Gabriel havia se tornado uma fortaleza de solidão, construindo muros ao redor de seu coração ferido. A busca por sucesso se transformou em uma jornada de autopreservação, onde o amor perdido continuava a ecoar, uma melodia triste e não resolvida, ressoando nas sombras de sua existência. Enquanto a mansão começava a vibrar com uma nova energia devido à presença de Bárbara, um novo capítulo estava se desenrolando na vida de Gabriel. A convivência entre eles estava marcada por um processo delicado de adaptação e descoberta, onde cada dia representava uma nova chance para construir um vínculo significativo. Nos primeiros dias, a mansão era um cenário de curiosidade e reserva. Gabriel, habituado à ordem e ao controle de sua vida empresarial, se via diante do desafio de conectar-se com uma criança que havia sofrido perdas imensas. Bárbara, com olhos ainda cheios de tristeza e cautela, observava o ambiente com uma mistura de medo e esperança. O abismo entre suas experiências de vida parecia imenso, mas ambos estavam dispostos a dar os primeiros passos em direção a uma nova relação. O início foi repleto de momentos de hesitação e tentativas. Gabriel queria encontrar a forma certa de se aproximar de Bárbara, respeitando o espaço que ela precisava enquanto tentava entender suas necessidades e medos. Cada interação era um esforço para criar uma base de confiança, desde conversas casuais até atividades simples que poderiam oferecer conforto e segurança. Bárbara, por sua vez, lutava para lidar com a mudança abrupta de sua vida e a dor da perda dos pais. O ambiente luxuoso da mansão e os novos rostos eram estranhos e intimidantes para ela. Seu comportamento reservado e a desconfiança eram evidentes, mas havia também um vislumbre de desejo por um novo sentido de pertencimento. Gabriel, reconhecendo a importância da paciência, começou a se envolver mais nas atividades diárias de Bárbara. Ele a acompanhava em pequenas explorações pela casa, mostrava-lhe os jardins e tentava criar um espaço onde ela pudesse sentir-se segura. As noites, que antes eram marcadas pelo silêncio, agora eram preenchidas com histórias lidas antes de dormir e gestos simples de carinho. Cada pequeno sucesso, uma refeição bem-sucedida ou um momento de conexão, ajudava a construir um terreno comum. Com o tempo, as pequenas vitórias começaram a se somar. Bárbara começou a responder aos esforços de Gabriel, e sua desconfiança inicial começava a se desfazer. Ela encontrava conforto na nova rotina e na atenção que recebia. As tardes passadas juntos, Gabriel ensinando-a a cuidar das plantas do jardim ou ajudando-a com seus desenhos, começaram a fortalecer o vínculo entre eles. Gabriel, por sua vez, encontrava um alívio inesperado na presença de Bárbara. A energia e a sinceridade da menina começavam a romper as barreiras que ele havia construído ao longo dos anos. Ver Bárbara começar a sorrir e se abrir lentamente era um lembrete de que, apesar das dores e dos traumas, havia espaço para novos começos e curas. As conversas e interações diárias estavam ajudando Gabriel a superar seus próprios medos e inseguranças. Cada passo na construção desse vínculo era uma descoberta mútua, onde ambos estavam aprendendo a se abrir para novas possibilidades. A transformação de Gabriel, de um empresário isolado para um pai atencioso, e de Bárbara, de uma menina traumatizada para uma criança cheia de esperança, mostrava que mesmo em meio às adversidades, a construção de novos laços podia trazer luz e renovação. À medida que o vínculo entre Gabriel e Bárbara se fortalece, uma nova decisão começa a ganhar forma na mente de Gabriel: a adoção de Bárbara. O desejo de proporcionar à menina um lar permanente e seguro é impulsionado por um amor crescente, mas o caminho para tornar esse desejo realidade é repleto de obstáculos e desafios que vão além do que ele poderia imaginar.
O processo de adoção começa com uma série de formalidades e avaliações que, embora necessárias, revelam a complexidade emocional do caminho que Gabriel escolheu. A burocracia é um labirinto que Gabriel precisa navegar, cheio de documentos, reuniões e exigências legais. Cada etapa é uma prova da determinação e da disposição de Gabriel para enfrentar seus próprios medos e dúvidas. O ambiente que ele havia construído como um santuário de controle e sucesso começa a se transformar em um terreno de vulnerabilidade e incerteza. Os primeiros desafios surgem com as visitas de assistentes sociais e psicólogos, profissionais que precisam avaliar a adequação de Gabriel para a paternidade. Eles questionam seu passado, suas motivações e seu estilo de vida. Gabriel, acostumado a comandar salas de reuniões e a tomar decisões com certeza, agora se vê em um campo onde a segurança de sua nova família está em jogo. As perguntas penetrantes e as avaliações minuciosas o forçam a confrontar questões pessoais profundas que ele havia preferido ignorar. Cada encontro com os profissionais se torna um teste de suas próprias capacidades emocionais. Gabriel precisa expor suas fraquezas e lidar com seus medos mais íntimos, o medo de falhar como pai, o medo de repetir os erros do passado e o medo de não estar à altura das responsabilidades que vêm com a adoção. Ele começa a questionar-se, de fato, tem o que é necessário para ser um pai para Bárbara, uma ideia que o faz enfrentar sua própria insegurança e os demônios que carrega há anos. O processo de adoção também requer um período de adaptação, onde Gabriel e Bárbara precisam ajustar suas rotinas e se adaptar à nova dinâmica familiar. Gabriel se vê lutando para equilibrar suas responsabilidades profissionais com suas novas responsabilidades como futuro pai. As noites sem sono e os desafios inesperados colocam à prova sua paciência e determinação. Ele descobre que ser pai não é apenas um título, mas uma jornada constante de crescimento e adaptação. No entanto, cada dificuldade traz consigo uma nova oportunidade de crescimento. Gabriel começa a se abrir mais, revelando suas próprias vulnerabilidades a Bárbara e aos profissionais envolvidos no processo. Esse caminho desafiador é também uma jornada de autodescoberta, onde ele aprende a valorizar a importância do amor e da paciência. A cada obstáculo superado, ele vê um reflexo do próprio progresso e das mudanças que está fazendo em sua vida. Mesmo diante das dificuldades e do medo, a esperança permanece uma constante. Gabriel se apega à visão de um futuro onde Bárbara tem um lar estável e amoroso. O processo de adoção, apesar de ser um desafio monumental, fortalece seu compromisso e sua determinação. Ele começa a enxergar a adoção não apenas como uma responsabilidade, mas como uma oportunidade de se reinventar e de redescobrir o verdadeiro significado da paternidade. Ao final desse processo intenso e emocionalmente carregado, Gabriel se encontra não apenas mais preparado para ser pai, mas também mais conectado com seu próprio coração e com as pessoas ao seu redor. O caminho para a adoção pode ter sido sinuoso e difícil, mas ele abre portas para um futuro onde o amor e a esperança se tornam a base sólida sobre a qual uma nova família pode ser construída. Bárbara, agora adaptada à sua nova vida na mansão, continua a explorar os espaços da casa com uma curiosidade que é tanto uma forma de adaptação quanto uma busca por conforto. O piano antigo, que ela havia descoberto e começado a tocar com uma habilidade surpreendente, se torna uma parte fundamental de sua rotina. Antes do trágico acidente que mudou sua vida, Bárbara havia estudado piano com dedicação, e suas lições musicais agora se tornam um pilar de sua recuperação emocional. Cada tarde, Bárbara se senta ao piano e mergulha em suas partituras, tocando com uma precisão que revela sua experiência e seu desejo de reconectar com algo que lhe era querido. A música que ela toca é uma mistura de melodias que evocam tanto a alegria do passado quanto a tristeza do presente, refletindo as complexidades de seu novo começo. O som das teclas preenchia a mansão com uma aura de serenidade e esperança. Para Sandra, que vive em um estado nebuloso devido ao Alzheimer, a música de Bárbara atua como uma linha direta para um lugar mais claro em sua mente. Em meio ao emaranhado de memórias confusas, a melodia do piano surge como uma fonte de clareza e alegria. Sandra começa a reagir às notas familiares, sua expressão frequentemente mudando de um estado distante para um olhar de reconhecimento e emoção. Cada sessão de piano se torna um ritual de cura e conexão. Gabriel observa essas reações com uma nova perspectiva sobre a relação entre sua mãe e a menina que ele está tentando adotar.
Ele vê que a música de Bárbara não apenas traz breves momentos de lucidez para Sandra, mas também tece um laço profundo entre eles. As visitas regulares ao piano são mais do que apenas uma prática musical, elas são momentos de conexão emocional que permitem a Sandra acessar uma parte de sua memória que parecia perdida. A interação entre Bárbara e Sandra ao redor do piano é tocante. Enquanto Bárbara toca, Sandra, mesmo em seus momentos mais confusos, começa a mostrar sinais de alegria e reconhecimento. O sorriso que se forma em seu rosto e as lágrimas que brilham em seus olhos são testemunhas do poder da música para alcançar partes da mente que outras formas de comunicação não conseguem tocar. Cada melodia tocada por Bárbara parece trazer à tona emoções e memórias que, de outra forma, estariam enterradas na névoa da doença. Gabriel, tocado por esses momentos, vê a música como um elo essencial que une a nova família. Ele observa como Bárbara, com sua habilidade e paixão pelo piano, não apenas ajuda a trazer um pouco de luz à vida de Sandra, mas também fortalece o vínculo entre os três. A música se transforma em um símbolo de esperança e renovação, um testemunho do poder das conexões humanas e da capacidade de superar o passado. A cada nova melodia, a casa ganha uma nova sensação de vida e alegria. O piano, um relicário de memórias e sentimentos, torna-se o centro de uma nova dinâmica familiar onde a música proporciona um ponto de união e reconciliação. Para Bárbara, as notas do piano não são apenas uma forma de expressão, mas um caminho para construir um novo lar e uma nova família ao lado de Gabriel e Sandra. A música, então, não é apenas uma arte, mas uma ponte de amor e esperança que une passado e futuro, dor e alegria. À medida que os dias passam, a presença constante de Bárbara começa a transformar a vida de Gabriel de maneiras que ele nunca imaginou possíveis. A mansão, que antes era um refúgio de isolamento e silêncio, agora ressoa com a energia vibrante e a inocência da criança. Gabriel, observando as mudanças na casa, começa a se ver refletido na maneira como Bárbara se ajusta à nova vida. Cada risada dela, cada momento de alegria que eles compartilham, se torna um catalisador para sua própria metamorfose. Gabriel, conhecido por sua rigidez e distanciamento, começa a experimentar uma mudança sutil em seu comportamento. Onde antes havia um homem imperturbável, preso ao trabalho e às suas próprias regras, agora surge alguém mais aberto e emotivo. As barreiras que ele levantou ao longo dos anos para se proteger da dor e da decepção começam a desmoronar, uma parede de gelo se desfazendo sob a influência calorosa da presença de Bárbara. Ele descobre que, ao passar tempo com ela, seu coração se torna mais leve e sua visão de mundo se transforma. Gabriel, antes consumido pelo trabalho e pela responsabilidade, começa a encontrar prazer nas pequenas coisas. Ele se vê participando das brincadeiras de Bárbara, rindo com ela e compartilhando momentos de ternura que ele há muito havia deixado de lado. A relação com a menina proporciona-lhe uma nova perspectiva sobre a vida, afastando-o da perspectiva impessoal que definia seu comportamento anterior. Enquanto Gabriel se envolve mais na vida de Bárbara, ele também começa a se conectar de maneira mais profunda com seus próprios sentimentos e memórias. O amor e a alegria que Bárbara traz à sua vida atuam como um espelho, refletindo suas próprias emoções reprimidas e os desejos de um futuro mais pleno. Ele começa a redescobrir aspectos de si mesmo que estavam escondidos sob a superfície dura de seu sucesso profissional. Os momentos que ele passa com Bárbara o fazem questionar e reconsiderar suas prioridades. Gabriel, que antes via a vida através das lentes do sucesso financeiro e da eficiência, agora encontra um novo propósito no amor e na conexão emocional. Ele começa a se abrir para o mundo de maneiras que há muito tempo haviam sido fechadas, e seu relacionamento com Bárbara o faz perceber que, apesar das dificuldades e das perdas, há sempre espaço para a renovação e o crescimento pessoal. A transformação de Gabriel não se limita apenas ao seu comportamento externo, mas também penetra nas profundezas de sua alma. Ele começa a ver a vida através de uma nova lente, onde o sucesso profissional e a solidão são substituídos por uma nova definição de realização, uma vida rica em amor, conexão e felicidade. O impacto que Bárbara tem sobre ele é profundo, mostrando-lhe que, mesmo depois das maiores adversidades, sempre há a capacidade de se reinventar e encontrar a verdadeira alegria. A casa, antes um símbolo de sucesso e frieza, agora se torna um lugar de calor e carinho. Gabriel,
ao se entregar ao processo de mudança e redescoberta, encontra uma nova versão de si mesmo, uma versão que valoriza os laços humanos e o amor incondicional. Em cada sorriso de Bárbara e em cada momento compartilhado, ele vê um reflexo de uma vida mais completa e significativa, um testemunho do poder transformador do amor. À medida que as semanas se transformam em meses, a mansão que antes era um vasto espaço de solidão e ecos de memórias passadas começa a se transformar. Gabriel, Bárbara e Sandra formam um novo núcleo familiar, e a casa, com suas paredes antes frias e desprovidas de calor, agora ressoa com uma nova energia vibrante. O processo de adaptação não é instantâneo, mas é palpável e profundamente transformador. O riso de Bárbara, uma constante em cada canto da mansão, preenche os espaços que antes eram dominados pelo silêncio. Sua presença traz uma sensação de alegria contagiante, e as pequenas descobertas diárias que ela faz na casa tornam-se eventos celebrados por todos. Cada canto da mansão, que antes parecia um repositório de memórias antigas, agora é preenchido com a vitalidade da infância e o calor do novo começo. Sandra, embora ainda lutando com os desafios do Alzheimer, encontra conforto e momentos de clareza no novo ambiente familiar. O impacto de Bárbara vai além das melodias que toca no piano, é a maneira como ela transforma a casa com sua presença gentil e seu espírito acolhedor. As visitas ao piano tornam-se um ritual diário que oferece a Sandra momentos de lucidez, proporcionando-lhe breves vislumbres de alegria e conexão. Gabriel, observando a transformação ao seu redor, começa a se envolver mais profundamente na nova dinâmica familiar. Ele participa das brincadeiras de Bárbara, organiza pequenas festas e cria momentos de celebração que antes eram impensáveis. A casa, agora cheia de risos e de vida, se transforma em um lar no sentido mais verdadeiro da palavra. Gabriel descobre uma nova forma de se conectar com sua mãe e com Bárbara, aprendendo a apreciar os pequenos momentos que compõem a vida familiar. A música, uma constante na nova rotina, desempenha um papel crucial na evolução dessa dinâmica. As melodias tocadas por Bárbara não são apenas uma forma de expressão artística, mas um símbolo de união e renovação. Cada nota que preenche a mansão é um lembrete de como a música pode criar laços profundos e trazer uma nova perspectiva à vida cotidiana. A música de Bárbara se torna a trilha sonora da nova vida que eles estão construindo juntos, um reflexo do amor e da esperança que permeiam o ambiente. Os antigos cômodos da mansão, que costumavam ser espaços de solidão e desolação, agora se transformam em áreas de interação e vivacidade. Gabriel, antes isolado em seu mundo de sucesso e responsabilidades, começa a experimentar o calor da companhia e o prazer das relações humanas. Ele aprende a equilibrar a rigidez de seu passado com a flexibilidade necessária para cultivar um ambiente familiar harmonioso. Enquanto a casa se enche de vida, risos e música, o vínculo entre Gabriel, Bárbara e Sandra se fortalece. Eles encontram consolo uns nos outros, apoiando-se nas adversidades e celebrando os pequenos triunfos do dia a dia. A transformação da mansão de um símbolo de isolamento para um lar vibrante é um testemunho do poder do amor e da conexão, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a vida pode ser renovada e enriquecida por novas relações e experiências. A nova dinâmica familiar é uma celebração da capacidade humana de se adaptar, crescer e encontrar alegria no inesperado. Em uma tarde chuvosa, a mansão é um refúgio acolhedor contra o mundo molhado e cinzento do lado de fora. A chuva bate suavemente nas janelas, criando um som calmante que se mistura ao ambiente interior. No coração da casa, Bárbara se dirige ao piano, seu espaço sagrado onde encontra consolo e expressão. O piano, um antigo companheiro das suas aulas antes do acidente, agora se torna um elo de ligação vital para a nova vida que está construindo. Sandra, em seu estado de confusão e desorientação, repousa em uma cadeira ao lado da janela, o olhar perdido e distante. A doença de Alzheimer tem sido um desafio constante, e os momentos de clareza são raros e preciosos. Gabriel, observando a cena com um misto de esperança e preocupação, se prepara para mais um dia de incertezas. Bárbara se acomoda no banco do piano e começa a tocar uma melodia suave, uma peça que aprendeu com tanto carinho antes do acidente. As notas do piano se espalham pelo ambiente, criando uma sensação de calma e serenidade que contrasta com o som da chuva lá fora. A música flui suavemente, suas notas parecendo dançar ao ritmo da chuva,
e rapidamente toma conta da sala. Sandra, que estava imersa em um estado nebuloso, começa a reagir. Seu olhar, antes vago e perdido, começa a se fixar na direção do piano. Há uma mudança sutil em seu rosto, uma expressão de surpresa e atenção. Gabriel, de pé ao lado do piano, observa com um coração cheio de esperança e um nó na garganta. Cada nota que Bárbara toca parece ter um efeito quase mágico em Sandra. A expressão de Sandra se transforma. Seus olhos, embora ainda cheios de confusão, começam a mostrar um vislumbre de reconhecimento e alegria. O sorriso que aparece em seu rosto é um presente raro e valioso. Gabriel sente as lágrimas começarem a se formar, mas se mantém firme, permitindo que o momento se desenrole sem interrupções. Sandra fecha os olhos por um instante, e a música parece alcançar uma parte dela que havia estado oculta. A melodia toca algo profundo em seu interior, trazendo um sentimento de paz que não experimentava há muito tempo. Gabriel, tocado pela cena, percebe que a música é um poderoso catalisador de conexão e emoção. O sorriso de Sandra, embora passageiro, é um alívio e uma fonte de alegria imensa para Gabriel. Ele vê sua mãe experimentando um momento de felicidade, mesmo que brevemente. A música, que começou como uma forma de expressão para Bárbara, agora se revela como uma ferramenta de cura e conexão. Quando a última nota da música se desvanece, Sandra lentamente retorna ao seu estado habitual de confusão. Mas o impacto do momento permanece. Gabriel, olhando para a cena, sente um renovado senso de esperança e gratidão. Ele entende que, mesmo nos momentos mais difíceis, a música tem o poder de iluminar a escuridão e trazer de volta a conexão perdida. A música de Bárbara se torna um símbolo de renovação e esperança. Cada acorde tocado no piano é uma promessa de que, mesmo em meio às sombras, há a possibilidade de luz e reconexão. O que começou como uma prática diária se transforma em um elo emocional profundo, mostrando a Gabriel o poder transformador da arte e do amor em meio aos desafios da vida. Após meses de espera, esforços e desafios incessantes, o grande dia finalmente chegou. A mansão, que já fora um espaço de solidão e silêncio, agora está repleta de uma energia vibrante e esperançosa. Gabriel, com o coração acelerado e os nervos à flor da pele, se prepara para um dos momentos mais importantes de sua vida. A tarde chuvosa dá lugar a um sol tímido, que ilumina a casa com uma luz suave, como se o próprio tempo estivesse celebrando o evento. O escritório do juiz, um local onde Gabriel e Bárbara passaram por tantas avaliações e entrevistas, agora parece mais acolhedor do que nunca. Gabriel, de terno escuro e com uma expressão de concentração, segura a mão de Bárbara, sua filha adotiva, que usa um vestido simples, mas que brilha com uma alegria contagiante. A tensão no ar é palpável, e cada segundo que passa parece uma eternidade. Os advogados, assistentes sociais e o próprio juiz se encontram presentes, todos preparados para formalizar a adoção. Gabriel dá uma rápida olhada para Bárbara, que olha de volta com uma mistura de ansiedade e esperança. Ele vê nela não apenas a menina que encontrou na floresta, mas a filha que sua vida tão desesperadamente precisava. Finalmente, o juiz começa a falar, e as palavras adoção oficializada lhe ecoam pela sala. Gabriel sente um peso se levantar de seus ombros, enquanto Bárbara sorri com um brilho nos olhos que reflete a luz da nova vida que ela está prestes a começar. Gabriel, um homem que antes se definiu apenas pelo sucesso nos negócios, agora vê diante de si um futuro repleto de significado e amor. Enquanto o juiz assina os documentos e entrega a Gabriel o novo certificado de adoção, a sala explode em uma onda de congratulações e sorrisos. Bárbara corre para Gabriel, abraçando-o com toda a força que uma criança pode ter. É um abraço que diz mais do que 1000 palavras poderiam expressar, um símbolo de que finalmente encontraram um lar um para o outro. Gabriel, tocado pela emoção, não consegue segurar as lágrimas. Ele olha para a nova família que está se formando diante de seus olhos e sente uma transformação profunda dentro de si. A frieza que antes o caracterizava, agora é substituída por uma sensação de realização e pertença. A mansão, antes um lugar de solidão, agora se enche de um novo tipo de calor e alegria, refletindo a nova fase da vida de Gabriel. A adoção de Bárbara não é apenas uma mudança legal, é uma reinvenção da vida de Gabriel.
Ele, que um dia viveu apenas para o trabalho e carregou o peso de um passado solitário, agora tem uma razão para sorrir e um motivo para acreditar na felicidade. Cada risada, cada abraço e cada momento partilhado com Bárbara se torna uma nova experiência, uma nova oportunidade para amar e ser amado. Este momento decisivo, a oficialização da adoção, é o ponto de virada em que a vida de Gabriel se entrelaça irrevogavelmente com a de Bárbara. O que começou como um encontro fortuito na floresta se transforma em um novo capítulo de amor e esperança. E assim, Gabriel e Bárbara começam uma nova jornada, unidos por um vínculo que transcende os desafios e abre um futuro cheio de promessas e felicidade. À medida que a história de Gabriel, Bárbara e Sandra chega ao seu clímax, o cenário é preenchido com uma luz suave e dourada do final da tarde. A antiga mansão, agora repleta de calor e vida, testemunha a transformação de um lar antes marcado pela solidão e pela frieza. A chuva que costumava bater incessantemente nas janelas se tornou um sutil murmúrio de fundo, enquanto o som da música e da risada preenche o ambiente com uma nova energia. No centro da sala principal, o piano, que simboliza a jornada emocional e a renovação da família, é o protagonista de uma cena de pura magia. Bárbara, com suas pequenas mãos treinadas, toca uma melodia que se tornou o coração da nova vida que ela, Gabriel e Sandra estão construindo juntos. Cada nota, carregada de significado, ressoa pela casa, revelando o poder da música para transformar e curar. Sandra, que antes vagava em um estado de neblina causado pelo Alzheimer, agora se senta ao lado de Gabriel, seu sorriso suave refletindo um lampejo de clareza e alegria. A música toca profundamente, evocando memórias e sentimentos que pareciam perdidos. Gabriel, que antes se via como um homem imerso no trabalho e na solidão, agora encontra um novo significado e propósito em cada acorde que preenche a sala. O piano não é apenas um instrumento, ele se tornou um elo poderoso entre eles. Para Sandra, a melodia traz de volta fragmentos de sua vida anterior, momentos de alegria e amor que haviam se esvanecido. Para Gabriel, a música representa a esperança e a renovação que ele encontrou ao abrir seu coração e acolher Bárbara em sua vida. E para Bárbara, o piano é uma forma de expressar seu amor e sua conexão com a nova família que agora faz parte de sua vida. À medida que a música se desenrola, a casa, uma vez silenciosa e solitária, se transforma em um espaço vibrante e cheio de vida. O ambiente que antes era marcado pela tristeza e pela distância agora ressoa com a energia do amor e da esperança. Gabriel, Bárbara e Sandra, unidos por esta nova sinfonia de vida, tornam-se um exemplo vivo de como o amor e a música podem iluminar os momentos mais escuros e transformar a vida de maneira profunda e duradoura. O poder do amor e da música se revela em sua capacidade de curar feridas e trazer renovação. Gabriel, agora imerso na alegria e no calor de uma nova vida familiar, compreende que a verdadeira riqueza está na conexão humana e no amor incondicional. A história deles é um testemunho inspirador de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz sempre encontra uma maneira de brilhar, trazendo esperança e uma nova chance para todos. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.